Bom, vamos dar uma olhada no fechamento do mercado, como se comportou o dólar e o mini índice. Bom, o dólar hoje ele tinha uma venda abaixo dos 5.222,56. Vou marcar aqui no gráfico para ficar bem claro para vocês. Então, região de venda. E nós tínhamos uma compra nessa região aqui, acima dos 5.249, né? E agora eu vou mostrar para vocês a importância da leitura dos padrões de candlestick, que ajuda você a operar até contra a tendência, né? Então aqui nós tínhamos a compra, desculpa, aqui era o alvo da compra, né? A compra no 5.239,18. Isso, corrigindo, né? Então, e aqui nessa linha eu marquei essa zona morta, que é o range, né? Entre o gatilho de compra, gatilho de venda e o fechamento. Aqui não tem volatilidade nenhuma. Mas a gente tem que ficar de olho no que? No padrão de candle que ele está fazendo nesses extremos, né? Então um padrão muitas vezes ele vai nos mostrar o que o mercado está querendo fazer, né? Então nesse caso aqui, ele aciona uma venda com gap, né? Então tinha gap a ser fechado. Enfim, acionou a venda. Ele veio fazer o teste do eixo institucional, enfim. Aqui tem muita compra, né? Uma zona de defesa dos grandes players, né? Então o preço, eu fiquei de olho principalmente nessa região, né? O que o preço ia fazer aqui nesse teste, né? Se perde esse eixo institucional, é a mudança de regime, né? Então acaba tendo essa mudança de fluxo. O que não aconteceu, né? Ele veio fazer o teste, até perdeu. Enfim, veio pegar o nosso alvo da venda e abaixo do nosso alvo da venda e na nossa projeção, né? Ele bateu aqui nos 205,74. Vamos ver se bateu? Então, o candle aqui, a mínima do dia, 205,50. Olha, bateu certinho, né? Tecnicamente ele veio aqui buscar a nossa projeção. E depois disso, ó, ele fecha acima, deixando o martelo, né? Então o mercado em queda, ele faz o martelo. Aqui ele já deu um sinal, né, de que poderia vir testar essa venda, né? E ficar de olho no possível stop dessa operação vendedora, né? E foi o que aconteceu, né? O fechamento acima dos 222,56, aqui ele já termina a operação vendedora e olha o padrão que ele fez aqui, ó. Ele fez um fundo. Então a gente stopa a nossa operação vendedora, enfim, já chegando no nosso alvo. Lembrando que chegando no alvo o mercado já está esticado, é recomendado procurar por saídas. Aqui você já ajusta o seu stop gain, enfim, e o preço vindo fazer o teste da venda, você já sai da operação, né? Então é trade, não é investimento, enfim, a volatilidade muitas vezes é um tiro curto, né? E foi o que aconteceu hoje nas primeiras horas do dia, né? E aqui ele estopa essa venda, enfim, fazendo um possível fundo nessa região. Depois veio testar o fechamento anterior e veio acionar a compra, né? Mas aqui, ó, você já poderia o que? Ver o padrão de candle que ele está fazendo próximo à região do gatilho, né? Então aqui ele fez um fundo, então ele fez um teste da venda, estopou a venda, chegou no alvo da venda, até passou dele, enfim, depois terminou essa operação vendedora e aqui ele fez um padrão de fundo próximo ao gatilho de venda, né? Então aqui daria já um trade, você entra e o stop seria o que? O acionamento do próprio gatilho, né? Stop curto, alvo longo, enfim, foi o que aconteceu, né? O mercado ganhou força, depois ele veio acionar a compra, enfim, fez o teste da compra, fechou acima e veio pegar o nosso alvo da operação e depois acima dele, né? E acima do alvo é recomendado você procurar por saídas da operação. O mercado já está bastante esticado, enfim, e já deu os nossos alvos da operação acima dele. É recomendado procurar por saída e foi o que aconteceu no decorrer do dia, né? Ele veio enfraquecendo até chegar a fazer o teste da compra, né? Então ele fez topo e fez fundo aqui nessas regiões, né? Topo ainda não. Enfim, o mercado estava fazendo, né, um range nessa região, enfim, possível topo, né? Mas aqui é certeza que foi o fundo, enfim, deu o fundo do dia e veio no teste da venda, né? Então esse foi o dólar no dia de hoje.
Vamos dar uma olhada no mini índice. O mini índice, a gente tinha uma compra aqui no 191, 193. Vou marcar aqui para vocês. Então, aqui é uma operação na ponta compradora, né? Então, compra, gatilho de compra nessa região. Vamos dar uma olhada agora no gatilho de venda, 189,602. É a venda, acionamento da venda. E essa região aqui é a zona morta, né? Dentro dessa região a gente não opera, enfim, a não ser que ele faça um padrão nesses extremos, né? Seja na ponta vendedora no teste ou na ponta compradora, né? E foi o que aconteceu aqui, ó. Ele aciona o gatilho logo no início do pregão, enfim. Veio acima do gatilho de compra, mas repara nesse candle que ele deixou aqui, ó. Candle de topo, né? Enfim, ele ao passar desse alvo aqui, ele foi enfraquecendo e ele tinha o que aqui, ó? Gap para ser fechado. Essa linha branca é o gap, né? Gap para ser fechado, então ele aciona a compra, veio fechar o gap, e fechando o gap ele mostra um possível topo, né? Então aqui você já estopa a sua compra, né? Não faz sentido nenhum você continuar comprado se o mercado fechou abaixo dessa linha compradora, né? Então aqui ele já deu um stop na operação, acionou, enfim, veio buscar fechamento do gap, fechou o gap e depois veio e estopou essa compra, né? Tinha o eixo institucional aqui para o teste, né, no 190,863, então aqui também ele representaria a mudança de regime. Enfim, o preço acima desse eixo institucional, onde tem muita zona de negociação dos grandes players, aqui é a zona de defesa, né? Então, tinha uma resistência que ia ser rompida, enfim, não conseguiu romper e veio perder até a média de 50, enfim, para vir fazer o teste da média de 9 e depois até perder ela, né, para vir fazer o teste da venda, né? Fazendo o teste da venda, ele fica dentro do range aqui. Ele estava sem nenhuma volatilidade, né, entre a venda e o fechamento, enfim, mas depois ele aciona o nosso gatilho de venda, né? Acionando o gatilho de venda, ele veio buscar a média de 200 períodos, né? Segurou bem em cima dela, né? Para depois ele vir fazer o teste da venda e estopar essa venda, né? E fechando próximo do fechamento anterior, o que dá uma volatilidade de queda de menos 0,14, né? Então ele perdeu a vol porque voltou para dentro dessa região aqui, ó. Dentro dessa região a volatilidade é perdida, enfim, e as operações foram estopadas, né? Então ele deu um trade na compra, depois estopou essa compra, veio fazer o teste da venda, aciona a venda, depois estopa a venda. E o dia de hoje termina com uma queda de 0,14, né, abaixo do fechamento anterior, porém com pouca volatilidade no fechamento, né? Mas ele deu para fazer um trade, ele teve uma amplitude aqui de, deixa eu ver quantos pontos, né, nos extremos. Então hoje ele teve uma amplitude de 2.969 pontos, enfim, nada mal. Então é um dia de volatilidade, porém no seu fechamento essa volatilidade foi perdida e o preço fechando próximo do fechamento anterior. Então é isso, pessoal, esse foi o trade de hoje, o Infut e Dolfut, né? Enfim, os nossos gatilhos foram acionados tanto na venda quanto na compra de ambos os contratos, né? Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.